Boa noite a todos, novamente. Convido a todos para que possamos juntos fechar nossos olhos, tomar uma respiração profunda para aliviar, né, todas as tensões, colocar para fora tudo aquilo que a gente veio carregando e que pode, nesse momento, estar pesando o nosso coração, pedindo que a gente se concentre na palestra. E quando a gente colocar o ar para fora, tudo isso possa ser dispersado e que juntos possamos elevar nossos corações ao nosso Pai Celestial, tudo pela sua misericórdia, sua bondade, pela sua criação, pelas estrelas que neste dia, né, iluminam nesta noite nosso céu, a lua que nos brinda com a sua força e o seu magnetismo, levando a todos, né, as bênçãos, né, que ela nos produz. E pedir, Pai, por todos aqueles, como nós, que estão necessitados do teu amor, do teu carinho, da tua misericórdia. Peço que visite cada lar dos que estão assistindo essa palestra nesse momento, que visite a todos os hospitais, a todos, né, todos os locais, os presídios, né, onde as pessoas estão neste momento encarceradas, perderam a sua liberdade física. Peço também por aqueles que estão em situação de risco, aqueles que estão na rua, por todos, Pai, que estão à margem deste momento da sua misericórdia, sejam eles encarnados e desencarnados. Que a tua luz e tua compaixão chegue a cada um desses corações. E agradeço, Pai, por mais uma vez nos dar a oportunidade de nos reunirmos em teu nome, de podermos estudar, de podermos nos aprofundar moralmente para aquilo que a gente possa aprender em toda sexta-feira, possam fazer parte da nossa rotina, da nossa aumentando o nosso conhecimento para que essa inteligência também possa ser transformada em moralidade, para que possamos tratar os nossos irmãos da mesma forma como nós gostamos de ser tratados. Peço que ilumine a palestrante, que ilumine a cada um que estão aqui hoje, para que nos conduza a saber e que possamos juntos sair de hoje melhor do que chegamos. Fique conosco hoje e sempre e que assim seja. Boa noite a todos. Bom, como nosso moderador já comentou com vocês, hoje a gente vai conversar sobre celibato, né? A visão que o Espiritismo tem sobre o celibato. Mas antes da gente chegar, né, nessa visão do Espiritismo, como o Espiritismo explica, né, a existência e os motivos pelo qual, né, existe o celibato, a gente precisa entender primeiro o que é o celibato, né? Em que contexto que ele geralmente está, que ele existe, né? Então a gente vai tentar entender um pouquinho isso, né? E a gente vai voltar até um pouquinho no tempo para entender, né, como que o celibato ele surge dentro de um contexto religioso e depois a gente conversa mais especificamente sobre a visão espírita. Bom, primeiro vamos entender o que é o celibato. Existe um conceito que é o conceito que nós geralmente, né, temos para o celibato, né, o consenso comum, né, e existe um mais restrito. Mas mesmo dentro de um contexto religioso, geralmente esse é conceito mais amplo que é usado, que seria, né, um estado em que uma determinada pessoa ela se compromete a não se casar ou ela também se compromete a não se casar e também a não manter relações sexuais ou qualquer outro tipo de relação, né, como um casal com uma outra pessoa. Então, ela se abstém, né, do casamento, ela se abstém do relacionamento amoroso e da relação sexual. Esse seria o conceito de celibato, né, num contexto mais amplo. Por que que eu estou dizendo num contexto mais amplo? Porque quando nós vamos olhar na origem mesmo, celibato significa apenas se comprometer voluntariamente a não casar. Então, o celibato, se nós olharmos, né, num conceito mais restrito, seria o fato simplesmente de não casar. Existem outros dois termos que são utilizados muitas vezes associados ao celibato e algumas pessoas até consideram em alguns momentos como sinônimos, que seria a castidade e a continência, né? Inclusive, dentro do direito canônico, né, onde estão todas as regulamentações, né, da Igreja Católica, dentro né, de onde é explicado sobre o celibato, se fala muito em continência. Porque continência
é a abstinência sexual. Então, o celibato, numa forma, num conceito mais restrito, seria você se comprometer a não se casar, você, né, fazer esse compromisso de não se casar, e a continência de você se abster do ato sexual. A castidade, apesar de muitas pessoas considerarem castidade como sinônimo de celibato, a castidade é um comportamento puro, que não está ligado necessariamente ao celibato ou à continência. Então, dentro dessa visão, uma pessoa casada que tem relações sexuais com seu parceiro pode ser uma pessoa casta, né? Ela mantém sua castidade quando ela se mantém um comportamento puro, voltado a Deus, né? Sem excessos, sem exageros. Então, esses três conceitos, eles se confundem muito. Por diversas vezes nós falamos de voto de castidade, mas estamos falando de voto de celibato, né? Hoje, qual é o conceito que nós vamos usar? Qual é o contexto da nossa conversa? Nós vamos falar do celibato como uma associação dos três termos, né? Dos três conceitos, porque é o que geralmente a gente faz, né? Geralmente a gente considera celibato o compromisso de não se casar, não ter relações sexuais e ter um comportamento puro. Então, é dentro desse contexto que a gente vai conversar hoje. Então, nós vamos falar justamente sobre essa opção que algumas pessoas fazem de se manterem puras, não se casarem e não terem relações sexuais. Ok? Bom, sabemos então qual é o objetivo da nossa conversa de hoje, então a gente vai começar a conversar sobre o celibato. Primeiro, precisamos entender que o celibato ele não é restrito ao contexto religioso. Uma pessoa ela pode decidir ser celibatária e ela não está dentro de um contexto religioso. Então, ela pode decidir que não vai se casar, não vai ter relações sexuais, vai ter um comportamento moralmente correto, mas não necessariamente ela está dentro de uma igreja ou dentro de uma religião. Mas, né, nós percebemos que isso é muito incomum. O mais comum é que o celibato seja uma opção dentro de um contexto religioso, mais especificamente de algumas posições dentro da religião, que a gente chama de posições eclesiásticas, principalmente dentro da igreja, né, da igreja católica, que seriam padres, freiras, seriam aqueles que se comprometem, fazem o voto do celibato. Além da Igreja Católica, nós também temos o celibato dentro do contexto budista. Monges tibetanos, por exemplo, eles têm o voto do celibato. Já nas outras religiões não é tão comum. Dentro do Islã, você não vê a questão do celibato, né? De outras religiões também não. E no judaísmo, é interessante a gente saber que não só o celibato, o voto do celibato, ele não existe, né, para uma pessoa que esteja numa posição, por exemplo, de rabino, que seria o líder religioso, ele não faz o voto do celibato, como o judaísmo condena o celibato. Para o judaísmo, o celibato é um pecado. Por quê? Por que que o judaísmo vê o celibato como pecado? Vamos entender porque isso vai permear a nossa conversa de hoje. Porque o judaísmo, ele entende que você fazer um compromisso de não se casar, você estaria ferindo um dos mandamentos, né? Não fazendo parte lá dos 10 mandamentos, mas um dos inúmeros mandamentos, né, trazidos por Deus, né? Quando ele ordena, crescei-vos e multiplicai-vos. Então, dentro da visão judaica, você se comprometer a não se casar, você estaria indo contra uma ordem dada por Deus, que seria a ordem de que devemos crescer e nos multiplicar. Então, por isso que o celibato ele não é bem visto, né, dentro do contexto judaico.
Então a gente vê que o celibato, ele vai existir na Igreja Católica e no budismo. Pode existir em outras religiões menos conhecidas, mas principalmente nessas duas. E dentro, né, do nosso contexto, a gente sempre vai pensar na igreja, né? Porque, né, o budismo ele está presente no Brasil, mas, né, o budismo que tem o voto do celibato é o budismo tibetano, então não é uma coisa, né, tão comum do conhecimento nosso. Então vamos voltar mais para o que a gente conhece, que é o celibato voltado igreja, à Igreja Católica, né? Nós sabemos que várias posições eclesiásticas, né, várias pessoas que assumem, né, alguma dessas posições eclesiásticas, elas fazem vários votos. Voto de pobreza, né, o voto da castidade e o voto do celibato, tem vários votos que eles fazem. O voto do celibato, né, juntamente com a castidade, seria se manter num comportamento puro, se abster do ato sexual e de se casar. Existem duas visões sobre como que isso surgiu na igreja, porque isso não é esse voto do celibato, ele não é, ele não nasce junto com a igreja. Ele é mais atual, entre aspas, porque ele vai surgir mais ou menos lá no século XI. Então, a igreja ela começa a exigir dos seus líderes que eles façam voto do celibato só lá no século XI. Até então, padres casavam, né? Pessoas que tinham uma posição dentro da igreja católica, elas poderiam se casar, elas poderiam ter relações sexuais. Elas tinham que ser castas, né? Um comportamento puro, voltado a Deus, mas elas poderiam se casar. Mas lá no século XI, isso começa a se tornar um costume e vai ganhar força quando isso é reafirmado pelo Papa Pio VII, e no Concílio do Vaticano, que acontece em 1965, isso entra como uma regra. E a partir do momento que entrou no Concílio do Vaticano, entrou no direito canônico, está lá como uma regra que não deve, né, ser quebrada. E a questão é, por quê? Qual seria a justificativa para que padres, freiras, monges não possam se casar? Hoje em dia, isso tem sido muito discutido entre as pessoas, principalmente quando nós vemos padres largando a batina para, né, assumir um relacionamento, quando nós vemos padres que acabam se envolvendo em escândalos porque aparecem filhos desses padres que são feitos, gerados durante o período em que ele estava no sacerdócio. Então, isso vem, né, tá muito atual essa discussão. Tanto que o Papa Francisco foi recentemente questionado sobre isso. Se não existe a possibilidade da Igreja Católica permitir o casamento de padres. No início ele não respondeu e mais recentemente ele falou que pode ser que isso seja revisto, mas obviamente ele não afirmou nada, até porque não depende dele. Agora, qual seria a justificativa da igreja para que seus líderes não se casem? Existe uma justificativa, vamos colocar dessa forma, moral, e existe uma justificativa prática. As pessoas, geralmente, quando conversam sobre isso, sempre vão dizer que é por causa da justificativa prática e nunca lembram da justificativa moral. Eu não estou aqui para defender o celibato dentro da igreja e nem para acusar, tá? A gente só vai entender e depois vamos falar como o Espiritismo enxerga isso. Qual seria o motivo prático para os líderes religiosos, padres, freiras, não se casarem? O motivo prático, ele é meio óbvio. Um padre, ele não trabalha fora da igreja. O padre, ele vive a igreja. Isso significa que tudo que ele gasta é pago pela igreja.
Então, o que ele recebe, o salário, se é que a gente pode, né, usar esse termo, vem da igreja. Se ele tem uma família, a igreja vai ter que arcar com a família. Então, imagina, todos aqui, né, que são pais de família, sabem quanto custa manter uma casa. Esposa, marido, filhos, plano de saúde, é isso, aquilo. Se os padres tivessem uma família, a igreja teria que arcar com isso. Por quê? O padre não trabalhando fora, como acontece, por exemplo, nas igrejas, muitas igrejas protestantes, em que o pastor, ele pode ter a família e ele muitas vezes tem um emprego. Tem pastores, obviamente, que usam do dinheiro da própria igreja para manter a sua família, mas tem muitos que trabalham. A questão que, no caso da Igreja Católica, o padre ele dedica o seu tempo, né, exclusivamente à igreja, então ele não trabalha fora, né? Ele está sempre ali. E a igreja teria que custear isso. Quando nós falamos, né, sobre o celibato religioso dentro da Igreja Católica, muitas pessoas só batem nessa tecla. A igreja não permite porque não quer gastar dinheiro. Nós não podemos dizer que isso não seja uma razão, um motivo, né, real. Eu acredito que sim, realmente a igreja deve pensar nisso. Existe um custo, né? Vamos imaginar todos os padres que existem, cada padre com esposa, 3 filhos, e aí se separa, aí tem que pagar pensão, a igreja vai ter que pagar pensão alimentícia. Então é algo complexo. E que realmente, né, isso provavelmente pesou na decisão, né, de definir, né, no concílio de que os padres não se casariam, de que as freiras não se casariam. Mas seria esse o único motivo? Obviamente, nós não estamos na cabeça dos grandes líderes religiosos, né, para saber o real motivo, o principal motivo. Mas pensando no contexto do próprio cristianismo, será que não existiria um outro motivo para que o celibato ele exista dentre os líderes religiosos? Se você for conversar com qualquer líder religioso, qualquer padre, sempre vai vir o motivo que é. Um padre, como eu comentei, ele vive para a igreja. Se ele tiver uma família, ele vai ter que dividir o seu tempo e a sua dedicação, que era exclusiva à igreja, ele vai ter que dividir com a família. Então, ele deixa de ter a sua vida dedicada exclusivamente à igreja. Então, isso é um motivo. E isso é um motivo que é um motivo bem antigo, porque isso é citado na própria Bíblia. E aí a gente vai falar sobre isso, mas antes, Leonardo. Vou falar aqui de, né, aí ele fala assim, de experiência própria, por exemplo, celibatário, você já foi padre na vez passada, você poderia ajudar, né? Então, mas só no contexto, né? Todos sabem, eu fico brincando que eu sou espiritólico, né? Porque né, a gente trabalhou na Igreja Católica há muito tempo. Então, como a Jane veio colocando, tem o padre, no momento da sua ordenação, ele casa, a ordenação do padre é a cerimônia de casamento do padre com a igreja, né? Então, né? Tem essa relação. E dentro desse contexto da praticidade, né, além dos cursos, é também que o padre ele é um missionário, então o padre está mudando constantemente. Se a gente olhar quem é católico, você vai ver que o padre ele fica na paróquia, depois muda, depois vai para outra. Então tem essa relação também, né, da praticidade, da liberdade dele de ir, né, para qualquer lugar do mundo e não ter essa, né, a família para poder estar levando, né? Então também tem esse lado da praticidade. Sim, vamos imaginar. Imaginar um padre, ele tem que ser, né, tirado de uma determinada paróquia, ir para outra, aí filhos que estavam na escola vão ter que ser transferidos, e se a esposa trabalhava, ela vai, talvez, vai ter que largar o emprego. É muito complexo, né? Quando você para pensar, existe uma justificativa que vai além do dinheiro. E essa praticidade é importante, mas vamos pensar na dedicação mesmo. Porque, teoricamente, a partir do momento em que o padre ele dedica a sua vida à igreja, né, que ele está ali dedicando 24 horas do seu dia, da sua vida à igreja,
ele, vamos colocar da seguinte forma, né? Ele tem a maior capacidade de fazer o seu papel com eficiência, auxiliando aqueles que estão ali buscando o auxílio, o direcionamento. Por que que eu coloquei teoricamente? Porque vamos entender que padres não são santos, freiras não são santas, são seres humanos que têm questões pessoais e que muitas vezes acabam, isso aí dentro do contexto de cada um, e eu não estou aqui para julgar ou apontar, né, defeitos em ninguém, mas muitos acabam não respeitando esse voto, né? O celibato. Ele pode respeitar o celibato e não casar, mas muitas vezes não respeita a continência, né? Que é a abstinência sexual. Isso pode acontecer e precisamos entender: padres não são santos. Às vezes se cria uma imagem de que o padre não pode cometer um equívoco, mas ele é um ser humano, como qualquer um de nós. O fato dele ter se disposto a fazer o voto do celibato não coloca ele num patamar acima do restante da humanidade. O fato dele ter se disposto a dedicar sua vida à igreja mostra que ele, né, ele tem um certo esclarecimento moral, sim, mas isso não quer dizer que ele não vai errar. Ele é um ser humano. Durante muito tempo se viu os padres, ou até o próprio Papa, como se fossem pessoas que estão acima do resto da humanidade, mas elas são pessoas, são humanos, que cometem equívocos, equívocos pequenos e alguns equívocos grandes, assim como acontece fora da igreja. Leonardo, sua mãozinha, você quer falar mais alguma coisa? Não, é uma pergunta aí, já que a gente está, você está falando nesse contexto, e a pergunta é a seguinte: então, essa renúncia aos relacionamentos pode afetar a capacidade do indivíduo de cumprir sua missão espiritual no plano terrestre? Repete a pergunta. A renúncia aos relacionamentos pode afetar a capacidade do indivíduo de cumprir a sua missão espiritual no plano terrestre? Vai depender se essa renúncia é verdadeira, e a gente vai conversar bastante sobre isso, né? Sobre o verdadeiro, a motivação para essa renúncia, e vai depender também de qual era o planejamento desse indivíduo. Porque muitas vezes ele já tinha planejado, inclusive no seu planejamento reencarnatório, que seria um padre. Ele já tinha esse objetivo, muitas vezes ele já vem com esse objetivo antes mesmo de reencarnar. Né? Muitas vezes você vai ver a pessoa, a criança tem 5 anos e já brinca de fazer missa. Né? Muitas vezes você vê que isso é muito, que vem muito da juventude, porque já faz parte do planejamento desse indivíduo. Né? Então, depende muito, porque vamos entender, o planejamento reencarnatório, ele não é engessado. Né? O que que existe no planejamento reencarnatório? Lá vão estar os principais pontos que nós queremos trabalhar dentro, né, da nossa autolapidação. E vão estar lá os principais pontos que nós vamos trabalhar, só que estes pontos podem ser trabalhados em diferentes contextos. Então, por exemplo, se eu tenho que trabalhar algo que eu consigo trabalhar dentro de um casamento, talvez eu também consiga trabalhar dentro de uma vida eclesiástica. Ah, mas eu tinha que reatar o laço com fulano de tal, então eu teria que estar num relacionamento com fulano de tal. Não, esse fulano não precisa ser o meu marido, né? Eu posso ser uma freira e esse fulano ser um padre, ser um amigo, ser uma pessoa que precisa do meu auxílio. Existem diferentes formas de nós reatarmos laços. Existem diferentes formas de nós espiarmos os nossos equívocos do passado e de nós colocarmos à prova aquilo que a gente já aprendeu. Então, se você, digamos que você nem planejou que ia ter uma vida eclesiástica, né? Que você entraria na igreja como um padre, mas você decidiu entrar nessa reencarnação, isso não quer dizer que você vai deixar de colocar
em prática alguns pontos lá que você tinha, né, se proposto a. Você pode colocar isso em prática agora dentro de um outro contexto. Então, precisamos entender que o nosso planejamento reencarnatório ele não é engessado. Nenhum de nós está no planejamento original. Duvido muito que de que exista algum entre vocês que está no planejamento original, do jeitinho que tinha pensado. Vou nascer em tal família, ok, você nasceu nessa família porque, né, estava planejado, isso não mudou. Mas seus pais quiseram ficar com você? Você quis ficar com seus pais? Muitas vezes você já saiu dessa família. Você abandonou essa família ou às vezes os pais abandonam essa criança. Já mudou o planejamento. Ah, você tinha planejado que tinha se preparado para ser médico. Aqui decide que não quer fazer medicina e vai fazer engenharia. Nossas decisões não anulam as oportunidades de aprendizado. Elas só alteram levemente a forma como nós vamos aprender, porque nós vamos precisar usar outras ferramentas, mas vamos ter oportunidades para aprender. E aí vamos lá. Entendendo que essa renúncia que padres, freiras fazem, né, ao fazer o voto de celibato, essa renúncia, olhando pelo contexto moral, esquecendo a questão financeira, né, do custo que um casamento e que filhos teriam para a igreja. Vamos esquecer disso. Vamos pensar só na questão moral. De onde isso vem? Existe algum lugar que está escrito isso? Existe algum lugar na Bíblia que está escrito padre não pode casar? Obviamente que não tem, até porque não existiam padres na época do Velho Testamento e nem do Novo, né? Nós estamos falando do cristianismo, e o cristianismo não existia na época em que Jesus estava aqui. Então, tudo isso surge depois. Então, óbvio, não está escrito na Bíblia que padres não poderiam casar. Quando a gente olha a Bíblia, pelo contrário, quando a gente olha a Bíblia, qual é o contexto da Bíblia? De um povo judaico, um povo que é contra o celibato, que até hoje é contra o celibato. Então, não está escrito em ponto nenhum que líderes religiosos não podem se casar. Ok, então isso então saiu do nada? Não, existe sim alguns pontos no Novo Testamento que indicam o celibato como uma ferramenta para que o indivíduo possa ter mais facilidade de se dedicar ao trabalho de Deus. Existe um ponto em que é uma mensagem, duas mensagens, na verdade, que são ditas pelo próprio Jesus, né? Mas que são bem mais subjetivas, e aquela que é mais assertiva a respeito do celibato é de Paulo. Eu vou ler rapidinho, só para que a gente possa entender. Primeiro, vamos lá, Mateus 19:12, Jesus fala o seguinte: há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Há eunucos que foram castrados pelo homem. Há eunucos que se castraram por causa do reino de Deus. Então, aí ele está falando da pessoa que, quando ela fala, os eunucos que castraram a si mesmo por causa do reino de Deus ou reino dos céus. O que ele está querendo dizer isso? As pessoas que se abstêm do sexo por causa do reino de Deus. Então, esse trecho é muito utilizado como Jesus falando que, ao se abster do sexo, o indivíduo ele teria então a possibilidade, né, de se dedicar à conquista, né, desse reino dos céus. Um outro trecho que a gente vai ver está em Lucas, Lucas 20, de 34 e 36, que fala o seguinte: e respondendo, Jesus disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento,
porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Esses dois trechos são muito utilizados pelas pessoas que defendem o celibato dentro de um contexto religioso, colocando que foi o próprio Jesus que disse, né? Primeiro dizendo que existem os eunucos que se castram em nome do reino de Deus, do reino dos céus, e aqui quando ele fala que os que forem dignos de alcançar o mundo vindouro não vão se casar, não se casam e nem são dados em casamento. Nesses trechos, Jesus está dizendo que apenas os celibatários são capazes de alcançar o reino dos céus? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que apenas os celibatários são capazes de auxiliar o próximo? Não, ele também não está dizendo isso. O primeiro trecho, ele realmente fala de pessoas que se abstêm do sexo em nome, né, para se dedicarem ao reino dos céus. No segundo, é um contexto totalmente diferente, porque no segundo, ele fala de o ser humano num patamar evolutivo em que o casamento não existirá. Porque percebam que ele fala que os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos. Nem hão de casar e nem de serem dados em casamento, porque já não podem mais morrer. São seres que nem reencarnam mais. Ele está falando de espíritos em alto nível de esclarecimento. Eles realmente não casam, porque eles não reencarnam. E eles não têm uma relação afetiva de casal, eles têm uma relação de fraternidade. Quando nós alcançarmos esse nível de esclarecimento moral, nós veremos todos como irmãos. Não existirão pais, filhos, esposas, existirão irmãos e irmãs. Então, esse trecho de Lucas, ele está falando de um ser humano que não é o que nós somos hoje. Ele está falando de um ser humano superior. Então, neste caso, esses dois trechos podem ser usados como para que as pessoas justifiquem o celibato, mas eles são bem subjetivos e, na verdade, têm um significado muito mais profundo do que um padre não poder casar. A gente vai ver agora que, na verdade, aonde nós encontramos essa questão um pouco mais incisiva, e aí sim, de uma forma que até dá para entender a justificativa da igreja, é na justificativa, né, nos esclarecimentos de Paulo, na primeira carta aos Coríntios. Fala, Leonardo. Tem uma pergunta assim, ó. Quem opta, né, pelo celibato é mais evoluído, não precisa das provas dos relacionamentos, ou ainda não está pronto para viver estas emoções ou suas emoções? Não podemos falar nenhuma coisa e nem outra. Porque, primeiro, quem opta pelo celibato pode optar pelo celibato por diferentes motivos. Agora, se você está me dizendo uma pessoa que opta pelo celibato como uma renúncia verdadeira para trabalhar para Deus, um monge tibetano, um padre que realmente faça isso por amar a Deus e não faça isso como um sacrifício, esse indivíduo ele não é mais esclarecido ou menos esclarecido. Esse indivíduo, ele não está deixando de vivenciar determinadas provas, ele está vivenciando provas diferentes. Como o Leonardo mesmo falou, o Leonardo já foi padre em outras reencarnações. E hoje está aí casado com a Anne. Existem pessoas que já foram padres e hoje têm uma vida fora da igreja, né? Numa reencarnação passada, alguns de vocês podem ter sido padres, podem ter sido freiras. Naquele momento, foi uma opção dentro de uma situação, mas isso não quer dizer que você é um ser extremamente evoluído.
Ah, mas ele não estava, como foi colocado na pergunta, ele não estava preparado para as emoções ou para a vivência num casamento. Não é que ele não estava preparado, mas é porque naquele momento as provas de uma vida eclesiástica seriam talvez mais efetivas, teriam um resultado melhor naquele momento. Ah, porque ele não passou pelas provas de um casamento. Gente, as provas de uma vida eclesiástica, eu acredito que sejam até um pouco mais pesadas. O próprio voto do celibato é uma coisa que não é para qualquer um. Você dedicar sua vida à igreja, ao próximo, é você ter um intensivo, um intensivão dos ensinamentos cristãos. Porque todo o religioso ele consegue colocar em prática os ensinamentos cristãos? Não, óbvio que não. Mas ele tem esse compromisso assumido à frente de todo mundo. Então, se você, dentro do seu contexto, na sua casa, você não consegue praticar o ensinamento cristão, muitas pessoas vão falar assim: ah, tudo bem, né? O Bruno não consegue, né, oferecer a outra face. Hoje não, né? Mas tudo bem. Agora, se o Bruno fosse padre, ele seria muito mais cobrado. E se ele não oferecesse a outra face, todo mundo ia começar lá, mas ele não é padre? Mas ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Então, quem está nessa vida, né, não é só a questão do celibato. Ele tem desafios muito grandes, por quê? Porque estão todos julgando. Ah, ninguém julga o Bruno? Sim, várias pessoas julgam o Bruno. Mas na posição de padre, o julgamento ele é muito mais pesado. Porque as pessoas não conseguem entender que um padre, uma freira, um monge são seres humanos falíveis. Então, eles são muito mais julgados, eles são muito mais cobrados, e isso são provas e expiações extremamente efetivas, mas que não fazem desse indivíduo um ser extremamente esclarecido. Vamos olhar para a história da igreja. Olhem para todos os papas e padres que nós já tivemos até hoje. Vamos pensar nas cruzadas, vamos pensar na Inquisição. Dá para dizer que padre é um ser mais esclarecido que o restante da população? Não. É um ser humano. Ele também não é pior do que ninguém. Ele é um ser humano que decidiu passar por essas provas, né? E essas missões vão ter dentre os padres seres extremamente esclarecidos? Sim, podem ter. Padres extremamente esclarecidos. Assim como podem ter indivíduos extremamente esclarecidos fora da igreja. Vão ter padres que são moralmente ignorantes? Sim, vão ter padres moralmente ignorantes, assim como tem fora da igreja. Somos todos seres humanos, em posições diferentes, porque são escolhas que nós fazemos dentro das nossas necessidades. Tem outra pergunta, Ana? Tem uma outra parecida com essa, diz o seguinte: os prazeres da carne, os aborrecimentos amorosos, muitas vezes tiram o homem de sua missão. Nesse sentido, o celibato é um livramento? Ele pode auxiliar, né, né, dentro de um contexto, né, que a pessoa talvez ela não esteja sujeita a determinadas situações. Por ela ser celibatária, talvez ela não vai passar por situações que uma pessoa não celibatária passaria, mas vai passar por outras tantas que aquela que não é celibatária nem entende, como essa que eu acabei de falar, da questão do julgamento excessivo. Então, são situações diferentes, né? Por mais que ele deixe de vivenciar algumas provas que um casamento, que a posição de pai traria, ele vai ter tantas outras provas que só a posição de padre traz. Mas o interessante é que a vida não é única, nós temos várias vidas materiais. Então, hoje, como padre, ele vai vivenciar todas essas experiências e poder aprender com elas. Na próxima encarnação, ele vai vivenciar outras experiências e poder viver com elas. Esse é o objetivo das reencarnações,
justamente para que você tenha a possibilidade de aprender, porque uma vida só material não é suficiente. Nós não temos como vivenciar todas as experiências para que nós consigamos alcançar a perfeição. Então, nós precisamos de várias vidas materiais. Então, talvez alguns de vocês tenham sido padres, talvez alguns de vocês tenham sido rabinos, né, freiras, não interessa. Cada um tem a sua história e cada vida material trouxe ferramentas e oportunidades de aprendizado. Tem mais pergunta, Léo? Temos. É, A vida celibatária priva o indivíduo de importantes lições de amor, paciência, sacrifício, que só pode ser aprendido através de de relacionamentos, né? Mais ou menos o que você já falou. De que maneira pode haver uma compensação para a vivência dessas experiências? Vamos lá. E aí eu vou entrar dentro do que eu ia comentar, que é a passagem de Paulo. O Paulo era um celibatário. Muitas pessoas discutem se Jesus era celibatário ou não. Obviamente, a igreja defende que sim, apesar de terem, né, todas aquelas teorias sobre Maria Madalena e tudo mais, né? Não vamos conversar sobre isso hoje, porque teremos uma palestra sobre o celibato de Jesus e virgindade da Maria, né, que é pureza bíblica, mas que vai vir mais para frente. Então, muitas pessoas discutem, né, se Jesus era ou não celibatário, mas Paulo não tem discussão, porque Paulo, ele assumiu que era, né? Tem a passagem de da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, é um momento em que ele está respondendo um monte de perguntas que são feitas para ele. E ele vai respondendo e ele começa da seguinte forma: Ora, quanto às coisas que me escreveste, seria bom que o homem não tocasse em mulher. Seguindo, ele fala o seguinte: digo, porém, isto como uma permissão e não como um mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem o Deus ao seu próprio dom, um de uma maneira, outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que seria bom se ficassem como eu. Mas, se não podem se conter, que se casem, porque é melhor se casar do que se abraçar-se. Deixo ainda, né, nesse capítulo que fala o seguinte: o solteiro, peraí, o solteiro das coisas do Senhor, o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor, mas o casado cuida das coisas do mundo, como agradar a sua mulher. E para finalizar, ele fala o seguinte: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, e o que resta é também que os que têm mulheres, que sejam como se não as tivessem. Esse final é extremamente polêmico e muitas pessoas discutem. Vamos lá. Em todos os trechos, Paulo fala: eu sou celibatário. Seria ideal que as pessoas fossem como eu. E aí vem até um pouco do que o Leonardo falou. Ele era celibatário e ele não tinha nem. Eu acho que acredito nem que Paulo tinha casa. A casa de Paulo era a estrada. Ele estava sempre viajando, sempre levando a palavra do Cristo. Ele não tinha como ter uma família, a não ser que a família o seguisse, mas é complicado com crianças pequenas e tudo mais. Então, ele decidiu que, para a vida que ele queria, que ele assumiu, que ele se comprometeu de levar a palavra de Cristo, uma família não caberia. Não foi ninguém que disse que ele tinha que fazer isso. Ele decidiu assim o fazer. E ele decidiu ter essa vida, e ele está aconselhando as pessoas, porque elas perguntaram para ele, ele está aconselhando que seria ideal, se você quer seguir essa vida, se você quer ser um discípulo de Jesus, seria ideal que você também não tivesse uma família, para que você tivesse dedicação exclusiva a cuidar
das coisas do Senhor. É colocado aqui: o solteiro cuida das coisas do Senhor, o casado cuida das coisas do homem. O solteiro se dedica a agradar o Senhor, o casado, no caso o homem, a agradar a esposa. O que ele está dizendo é que quando você está casado, quando você tem uma vida familiar, você acaba tendo que dedicar parte do seu tempo a isso. Você tem que se dedicar à sua esposa, você tem que se dedicar aos seus filhos, à casa em si. Existem coisas que do âmbito familiar que vão tomar o seu tempo. E se você está abraçando uma vida em que você quer se dedicar, uma dedicação exclusiva a levar a palavra de Cristo, uma família não cabe. Porque se você tentar, você vai acabar não fazendo uma das coisas. Ou você não vai se dedicar exclusivamente a levar a palavra de Cristo, ou você vai deixar a sua família para se dedicar à palavra de Cristo. E aí eu vou dizer que dentro das igrejas protestantes, isso muitas vezes é um problema. Existem alguns pastores que vivem a igreja e esquecem a família. Só que, neste caso, como eles assumiram que seriam pastores, mas teriam uma família, eles têm que conseguir conciliar as duas coisas. Porque a partir do momento em que ele negligencia a família para cuidar da igreja, ele não está colocando em prática muitas das coisas que ele está ali pregando. Porque ele, como um pai de família, ele tem que cuidar da criação dos filhos, tem que cuidar, né, dar afeto a esses filhos. Nós vemos várias, né, vezes você vendo, por exemplo, filhos de pastores que não gostam da igreja, que se sentem, né, abandonados porque o pai se dedica mais à igreja do que ao próprio filho. Então, o que o Paulo coloca aqui é: se você está abraçando esta vida que eu vivo, família não dá, não. E aí, essa última frase, que essa é complicada. Que os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. O que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo o tempo todo: aconselho a vocês a serem celibatários. Mas, se vocês já são casados, se vocês não querem ser celibatários, se vocês querem casar, que vocês casem, mas que se dediquem à palavra de Jesus tanto quanto aquele que não é casado. Ou seja, se vira. Se dedica, não vai ser, obviamente, da mesma forma, mas se dedica de coração da mesma forma. Porque ser casado não te impede de se dedicar a Deus, de dedicar a sua vida a Deus. Isso não vai impedir. Obviamente, você não vai poder fazer as mesmas coisas que um solteiro faria. No caso, por exemplo, de Paulo, sair viajando pelo mundo, né? Você não vai poder fazer isso. Mas dentro do seu âmbito familiar, você pode trabalhar os ensinamentos de Cristo. Dentro do seu âmbito familiar e com a ajuda da sua família, você pode passar a palavra de Jesus. Então, o que Paulo está dizendo nessa frase é: se você quer levar a palavra de Jesus, mas quer se casar, que você entenda que você vai ter que fazer um esforço maior e que você não pode se abdicar da palavra, dos ensinamentos de Jesus por estar casado. Tanto que ele inicia a frase dizendo: o tempo se abrevia, nós precisamos assumir essa posição como discípulos de Jesus. Então, se você está casado, você vai ter talvez mais trabalho, mas que você entenda que, como discípulo, você vai ter que passar essa palavra para frente. Fala, Leonardo. Aí surge a seguinte pergunta: como a escolha do celibato se alinha com a lei da sociedade e com a lei da reprodução? Ótimo. Vamos entrar agora como o Espiritismo enxerga tudo isso, porque a gente nem falou do Espiritismo até agora, né? O curso é o Espiritismo Explica, e até agora a gente não falou do Espiritismo.
O Espiritismo fala alguma coisa sobre o celibato? Fala. Por quê? Porque quando a gente pensa em celibato, né, o Leonardo citou a lei da reprodução e citou a lei da sociedade. O que que acontece? Quando a gente vai no Livro dos Espíritos, lá na questão 695, tem a seguinte pergunta de Kardec para a espiritualidade: será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? Qual foi a resposta da espiritualidade? O casamento é um progresso na marcha da humanidade. Então a gente vê aí a espiritualidade dizendo que o casamento é um progresso. Mas espera aí, Jesus não tinha dito que os espíritos, quando alcançam um nível maior de esclarecimento, eles não se casam? Sim, mas entenda o que a espiritualidade estava querendo dizer aqui com progresso. É um progresso em relação ao que a gente tem antes. Porque o que que é o progresso? Você está numa situação A e você passa para a situação B. Você progrediu de A para B. Mas não quer dizer que você ainda não possa ir para C, para D, para E. Mas o B já é um progresso em relação a A. Então, sim, dentro do nosso contexto atual, o casamento é um progresso. O casamento monogâmico é um progresso. Quando nós olhamos para trás e vemos, né, um comportamento totalmente desregrado com relação, né, à sexualidade. Então, o casamento, quando os indivíduos eles se comprometem a ter um relacionamento monogâmico com respeito mútuo, isso é um progresso em relação ao que havia antes. Mas à medida em que nós evoluirmos espiritualmente, vai chegar um ponto em que nós não vamos mais nos casar. Mas por quê? Porque nós nos veremos como irmãos. Então, o casamento não vai existir, porque não existirá esse tipo de relacionamento, não vai existir esse tipo de sentimento, né? Esse amor romântico. O amor que vai existir é o amor mais pleno, que é o amor fraternal. Todos seremos irmãos. Ok, então a espiritualidade já falou que o casamento, no momento, é um progresso. Bom, mas se o casamento é um progresso, como que eu justifico o celibato? Porque o celibato é no momento atual, em que o casamento é um progresso. Além disso, como foi citado por Leonardo, a gente tem a lei da reprodução. Nós vamos ter para frente, vamos ter, ou já tivemos, não sei, a palestra sobre contracepção. Não sei se ela já foi ou vai ser. Mas, de qualquer forma, a gente tem a palestra sobre contracepção, que vai ser falado sobre a questão dos filhos. Mas, quando a pessoa ela assume a posição de celibatário, ela abre mão de ter filhos. Estaria indo contra a lei da reprodução? Estaria indo contra, né, ao casamento, o celibatário? Então, Kardec pergunta 698, do Livro dos Espíritos. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Então, o que ele está perguntando é, quando a pessoa, ela, como um padre, ela se compromete ao voto do celibato, ela, ela estaria num estado de perfeição? Ela seria mais esclarecida que os outros indivíduos? Né? Que foi mais ou menos a pergunta que já foi feita aqui hoje. Qual foi a resposta da espiritualidade? Não. E os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Dada essa resposta, Kardec vem com a pergunta seguinte, a 699. Da parte das pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se voltarem de modo mais completo a serviço da humanidade? E a espiritualidade responde: isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. O que isso quer dizer?
A espiritualidade, ela, primeiro, espiritualidade, né, o espiritismo nunca condena nada. Então, você vai ver que a doutrina espírita, ela nunca vai condenar, ela vai informar, ela vai esclarecer e ela vai direcionar. Mesmo né, as atitudes mais que aos nossos olhos não são horríveis, a espiritualidade vai esclarecer e ela vai direcionar. Então, ela não está condenando o celibato e nem está condenando o não celibato. O que a espiritualidade está dizendo? Que o celibato, quando ele é feito de forma voluntária, mas ele é feito de forma real, o objetivo real de se dedicar à humanidade, isso sim é meritório, isso sim traz mérito ao indivíduo. Quando é feito por egoísmo ou por outros motivos, que não sejam essa vontade de auxiliar o próximo, aí não. Então, entenda o que não é o celibato, se ele é bom ou se ele é ruim, ou se ele vai contra a lei disso ou a lei daquilo. Tudo é a intenção. Tudo é a intenção. Porque, vamos entender, tem pessoas, por exemplo, que elas reencarnam e elas desencarnam antes de casarem, antes de terem oportunidade de casar. Então, elas foram celibatárias, elas eram melhores que todo mundo, elas estavam infringindo uma lei? Não, elas nem tiveram oportunidade de casar. Existem pessoas que elas não querem casar por motivos escusos. Elas não querem casar porque não querem um compromisso, né? Por outras questões. Aí é uma coisa. Agora, quando você faz isso de coração para se dedicar ao auxílio ao próximo, como Paulo fez, e como aparentemente, né, como Jesus teria feito, realmente, aí sim, isso é um mérito. Isso não vai estar contrariando. Porque vamos entender o seguinte: quando a gente fala de uma atitude contrariar uma lei divina, não faz muito sentido. Por quê? Porque assim como existe a lei da reprodução, a lei da sociedade, a lei do progresso, existe a lei da liberdade, que nos dá livre-arbítrio. Então, como que uma lei contraria a outra? Eu tenho liberdade de escolher, mas se eu escolho, eu estou contrariando as outras leis. Nós estamos em processo de crescimento. Essas leis nos regem, mas existe todo um contexto que nós precisamos avaliar. A pessoa ela tem o direito de escolher, sim, isso vai trazer consequências para elas. Para ela, algumas consequências agradáveis, outras nem tanto, mas a questão é, qual é o objetivo dessa escolha? O que levou a pessoa a fazer essa escolha? É isso que importa mais do que a própria escolha. Por mais que as pessoas falem que de boas intenções o inferno está cheio, a intenção ela realmente é importante. Porque as ações que você pratica, elas são visíveis àqueles que estão ao seu redor. E essas pessoas, talvez elas não enxerguem a sua intenção. Mas essa sua intenção é isso sim que determina quem você está. Porque muitas vezes você faz uma coisa sem intenção. Você não queria machucar alguém e machucou. O que determina a sua moral? O fato de você ter machucado ou o fato de que você não queria ter machucado? Então, a intenção, sim, ela vale e ela é importante. Então, o Espiritismo, ele não condena o celibato, como o judaísmo condena. Não vê o celibato como um pecado. O Espiritismo pede para que nós avaliemos qual é a nossa intenção. Porque nós vamos ainda, né, nesse tempinho que a gente vai ter, a gente ainda vai ver que o celibato, ele pode ser, sim, uma ferramenta que não está sendo usada para o auxílio ao próximo. Está sendo usada por outros motivos com um outro contexto. Fala, Leonardo. É, existem consequências espirituais a longo prazo para a escolha do celibato?
especialmente se for uma fuga das responsabilidades de vida? Ótimo, né? A gente já entra nesse ponto. Porque a gente está vendo que o celibato como uma renúncia que muitos fazem para se dedicar ao trabalho, né, em nome de Deus. E a gente vê o próprio Jesus comentando sobre isso na Bíblia, nós vemos o Paulo, que era celibatário, comentando e incentivando as pessoas a também serem celibatárias. Mas será que a pessoa que assume o celibato é sempre com essa intenção? Não. Existem pessoas que podem, eu não vou aqui generalizar, obviamente, e nem vou dizer que não existem outros motivos, mas eu vou citar alguns. Existem pessoas que usam o celibato como fuga, né? Como mesmo o Leonardo colocou, como fuga das suas responsabilidades. Ela foge de um contexto abraçando o celibato. Porque se eu estou aqui dentro do celibato, eu não vou ter que lidar com determinadas questões. Essa pessoa, ela é uma pessoa má, ela vai ter que pagar por isso? Não, ninguém paga, né, pelo que faz. Ela vai ter que enfrentar as consequências das suas ações, o que é uma oportunidade de aprendizado. Agora, tudo depende de fuga por quê? Porque existe a fuga quando nós fugimos de questões pessoais nossas, e existe a fuga quando nós estamos fugindo de questões do outro. Durante a história, nós tivemos várias pessoas que assumiram o celibato como uma forma de fugir do preconceito do restante da população. Por diversas vezes na história, as pessoas assumiram o celibato porque era a forma mais fácil delas não terem que enfrentar o preconceito de uma sociedade que as condenavam pelo seu direcionamento, né, pela sua orientação sexual, por exemplo. Várias vezes nós temos na história, e aí, gente, entendam, existem pessoas que assumiram celibato por diferentes motivos, mas existem algumas pessoas que assumiram celibato porque, num contexto de uma sociedade preconceituosa, era o melhor jeito de lidar com a situação. Se você tem uma orientação sexual que não é o padrão dito como normal pela sociedade, era melhor você se tornar celibatário. E a pessoa se convencia de que esse era o único caminho para ela. Então, sim, nós tivemos várias, eu vou dizer várias pessoas que, se vendo numa orientação sexual homossexual, por exemplo, assumiram o celibato, inclusive o celibato religioso. Por quê? Para fugir do preconceito da sociedade. É fuga? É fuga. Mas quem é o mais equivocado aí? Ele que está fugindo ou aqueles que o perseguem? Então, aí nós também não podemos condenar essa pessoa. Porque, dependendo do contexto de vida, é o único caminho que ela enxergou para ela conseguir sobreviver. E ela realmente, muitas vezes, ela queria ser celibatária. E ela abraçou o celibato, ela abraçou o sacerdócio como uma tentativa de fugir, inclusive tentando se convencer de que tudo que ela sente não é o ideal e não é parte dela. Tentando se convencer de que ela tem que ser purificada e seguir por esse caminho. Então depende. Tiveram pessoas que assumiram o celibato para fugir das próprias questões. Porque tinham comportamentos talvez não muito moralmente adequados e buscaram o celibato como uma forma de não ter que lidar com isso. Mas, de novo, dá para condenar essa pessoa? Digamos que a pessoa ela tem alguma parafilia sexual, ela tem algum comportamento sexual não muito saudável, não muito moralmente aceito. E ela
decide o celibato porque eu vou tentar me abster do sexo, estar longe do sexo, por quê? Porque o meu comportamento sexual é doentio. Então eu vou tentar não fazer. Já que eu não consigo me controlar e fazer de uma forma saudável, eu opto por não fazer. Dá para condenar essa pessoa? Vamos pegar uma analogia? Uma pessoa que, né, bebe socialmente, mas aí chega num estágio da vida dela que ela percebe que ela está bebendo em excesso e de que ela já está num quadro de alcoolismo. O que que ela pode fazer? Ah, eu vou tentar controlar. Se ela é um alcoólatra, ela não vai conseguir controlar. Então, o que que ela tem que fazer? Vou ter que me abster. É uma fuga? É, porque se eu não sei lidar, se eu não sei lidar, se eu não sei beber moderadamente, então que eu não beba nada. Essa pessoa está errada? Não. Neste momento, é a forma como ela consegue lidar. Um outro caso, agora que vai, né, pegar o calo aqui de todo mundo. Quem aqui consegue perdoar de verdade? Quem consegue olhar para aquele que te ofendeu e abraçar e falar, tá tudo bem? Ninguém. Geralmente a gente faz o quê? Não consigo te perdoar, mas também não quero mal a você, mas eu quero ficar longe. Você se abstém da presença da pessoa porque você não consegue lidar com o que ela te fez. Você tá errado? Não, é o que você pode fazer hoje. Menos mal, porque antigamente você revidaria. Então, entenda que quando uma pessoa ela opta pelo celibato para não ter que lidar com algumas questões pessoais, é porque ela não consegue. É fruto de, muitas vezes, uma falta de buscar ajuda? Pode ser. Mas muitas vezes ela tem vergonha de buscar ajuda. E muitas vezes ela é julgada quando ela busca ajuda. Então, infelizmente, muitas pessoas que optaram pelo celibato durante a história, muitas pessoas elas optaram pelo celibato por questões que não eram necessariamente a vontade de se dedicar a Deus. Não estou dizendo que elas não tinham essa vontade. Elas poderiam ter essa vontade e também usar o celibato como fuga. Mas a questão é, dá para condenar uma pessoa que foge da dor? Seja a dor do preconceito alheio, ou seja a dor do próprio preconceito para com as suas desvirtudes. Ah, mas tem algumas pessoas que elas optam pelo celibato e acabam fazendo coisas erradas depois. Sim, porque elas são humanas. E se ela optou pelo celibato para fugir de uma questão, é sinal que ela não está trabalhando essa questão. A gente já aprendeu que quando eu fujo da dor, eu não estou buscando a cura, eu estou buscando só não sentir essa dor, ou pelo menos mascarar essa dor. Então, quando uma pessoa ela opta pelo celibato para não lidar com alguma coisa, ela não está resolvendo a raiz do problema. Isso significa que ela pode recair. Significa que ela vai recair? Não. Até porque, qual é a grande beleza disso tudo? Esse celibato religioso, você usa o celibato como uma fuga, mas ao mesmo tempo você está abraçando uma vida eclesiástica que pode te dar base suficiente para te ajudar a lidar com as suas questões. Talvez você não vai resolver as suas questões nesta vida, mas a sua vida eclesiástica hoje pode te dar uma base para que na reencarnação que vem, que seja, você já tenha muito mais facilidade para lidar com isso. Então, quando a pessoa ela opta por essa vida celibatária, mesmo que seja pela fuga, também existe aí, existe um aprendizado, existe um benefício.
Óbvio, existem algumas situações que são muito complexas. Por quê? Porque, como eu disse lá no início, nós colocamos os padres, as freiras, os monges, numa posição, né, que não é compatível com o ser humano falível. De que nós esperamos que eles não errem, eles vão errar, eles são humanos. Seria covardia nossa exigir que eles não errassem. Ah, mas as pessoas confiam neles. Entendo. E realmente, quando um padre, por exemplo, ele fere com o celibato e isso acaba prejudicando o próximo, porque quando ele fere com o celibato simplesmente por, né, se relacionar com uma outra pessoa e acabar se tem um filho, depois às vezes tem que largar a batina, isso não prejudicou ninguém. Mas quando prejudica alguém, ele vai ter que arcar com as consequências das suas ações. Principalmente por ele estar numa posição em que ele tinha confiança dessas pessoas. Mas existem várias outras posições que dariam o mesmo status de poder e de confiança e não são de padres, não são de sacerdotes. Então, um professor, um policial, são outras posições de confiança e de poder. E que tem pessoas falíveis também. Então, vamos entender que, sim, existe o celibato pela fuga, mas não quer dizer que a pessoa está deixando de aprender. Ah, eu não estou lidando com a dor, não estou aprendendo. Eu estou. Talvez eu não esteja resolvendo de uma forma mais efetiva, né, do que eu poderia. Eu poderia procurar ajuda psicológica, eu poderia procurar outros tipos de auxílio, uma forma de lidar com aquilo. Mas eu não quis e busquei o celibato. É prejuízo? Não. A vida celibatária vai me dar provas e expiações, né, a vida eclesiástica, que vão me ajudar a aprender muito. Talvez para me dar até uma base sólida, para na próxima reencarnação eu lidar com tudo isso que eu tentei fugir. E existe também a questão de que muitas pessoas, infelizmente, enxergam a vida celibatária como punição e que assumem essa vida como autopunição. Porque tem muitas pessoas que buscam essa vida, por quê? Porque acham que estão erradas na vida e que têm que pagar por isso, como se, né, ser celibatário fosse uma punição, e não é. A igreja está certa ou ela está errada em colocar o celibato, o voto do celibato, como uma exigência aos seus sacerdotes? Nem uma coisa e nem outra. Não existe. O certo ou errado é muito subjetivo. Ah, mas se o casamento fosse permitido, existiriam mais padres, já que os padres estão largando a batina para se casarem. Sim, talvez existissem. Mas, dentro do contexto da igreja, a visão que a igreja tem é que o celibato é importante. E se a pessoa assumiu esse compromisso, ela sabia disso. Ah, ela decidiu que não quer mais essa vida? Ok, larga o sacerdócio, vai casar. Para Deus não tem problema nenhum. Dedica a sua vida à obra de Jesus, à obra de Deus, dentro de um relacionamento casado, não tem problema. Vamos entender, nem todos os grandes profetas, os grandes nomes do cristianismo, do judaísmo, eram solteiros. Vamos pensar no Velho Testamento. Abraão. Nossa religião é abraâmica, o cristianismo é abraâmico, ela nasce de Abraão, casado, e vários tantos outros. Não se fala muito sobre Pedro, mas Pedro tinha uma sogra, então vamos pensar que possivelmente tinha uma esposa.
Então, não existe o certo ou errado. E o Espiritismo não condena um comportamento ou outro. A questão é, qual é a sua intenção ao buscar esse compromisso? Qual é a sua intenção e quais são os aprendizados que você está tendo com esse compromisso? Então, diferente do judaísmo, não esperem que a doutrina espírita vá condenar a igreja por exigir o voto do celibato. Nunca. O espiritismo não condena, só explica. Explica qual é o contexto do porquê que a igreja faz isso e explica quais são as consequências de uma escolha como essa. Se você opta pelo celibato, você vai ter consequências que vão te trazer aprendizado. Se você opta pelo não celibato, vão ter consequências que vão te trazer aprendizado. Avalie quais são as escolhas que você quer fazer. Mas entenda que você está fazendo uma escolha. Então, ninguém está obrigando ninguém a se tornar padre. Hoje, não. Houve uma época em que as pessoas elas eram literalmente obrigadas pela família. Mas hoje, não. Existe, às vezes, a pessoa que se sente na obrigação porque está usando o celibato como fuga, mas é um outro contexto. Leonardo, mais alguma pergunta? Não, perguntas encerradas. Suzana, você tem alguma coisa que quer falar? Não? Qual era o objetivo da gente conversar hoje? Primeiro, para dar um pontapé inicial, porque a gente vai falar de outras questões relacionadas com isso, né? Tem a palestra de contracepção, tem a palestra que vai falar sobre a pureza, né? Dentro da Bíblia, de Jesus, de Maria. Então, a gente precisava entender o que é o celibato, né? O contexto com o qual o Espiritismo lida com o celibato, mas principalmente reforçar a questão de que o Espiritismo não condena, mas ele relembra qual é o nosso compromisso. Então, se você quer ter filhos, ótimo. Se você não quer, ótimo. Entenda, todas as duas escolhas vão ter consequências. Você quer se casar? Ótimo. Você não quer? Todas as duas escolhas vão ter consequências. Você não vai estar deixando de aprender com nenhuma das duas. Talvez você aprenda coisas diferentes. E pela grande beleza de nós termos a reencarnação, se você optou pelo celibato nesta reencarnação, ok. Aquilo que você não conseguiu aprender nessa porque era celibatário, você aprende na próxima. E vice-versa. A grande questão é quais são as nossas ações, quais são as nossas intenções, o que nos motiva. Quando nós estamos caminhando, o que está nos motivando? O que motiva o meu comportamento? O que motiva a minha ação? Vamos parar de julgar. A igreja faz isso, a igreja faz aquilo, é por causa disso, é por causa daquilo. Não cabe a nós esse julgamento. Existem razões históricas, morais, materiais, existem. A grande questão é qual é o aprendizado que cada indivíduo vai ter em cada um desses contextos. E a espiritualidade vai estar atuando sempre, levando o auxílio, independente dessas escolhas. Bom, espero não ter sido cansativa, né? Espero que vocês possam ter aproveitado a palestra, fazer uma oração para a gente poder encerrar. E muito obrigada a todos. Mestre Jesus, que cada um de nós possa compreender o seu papel na sua própria história, entendendo que ao escrever a própria história contribui com a história da humanidade. Cada ação nossa, equivocada ou acertada,
influencia positiva ou negativamente no processo de crescimento individual e coletivo. Então, que possamos assumir a nossa responsabilidade, entender quais são as nossas intenções e buscar sempre o melhor para nós e para aqueles que nos cercam. Obrigada, mestre, que assim seja.